16 de abril, sexta-feira, muitas opções expiraram hoje e isso afetou o comportamento das ações mais conhecidas, por assim dizer. Ah, Iremos analisar pelo menos três que fazem parte do nosso portfólio e também a Tesla. Mas Standard Poor's positivo, Dow Jones positivo, Nasdaq positivo, Russell positivo, o petróleo baixou, mas continua nos 63 dólares. Ouro a subir, prata a subir, dólar continua fraco. Não é que o euro esteja melhor, mas euro face ao dólar a subir e a taxa do tesouro a subir quase 3%, é bastante, mas bem abaixo do 1,6%. Bitcoin esteve, creio, próximo dos 60 mil, ganhou suporte, fechou próximo dos 62, continua positiva. A vencedora do dia, pelo menos nas criptos, sem dúvida, que foi a Dogecoin. Vejam esta vela. Isto é um pump de uma maneira impressionante. 4 dias, não é? Parece que o Musk ficou outra vez contente, mas a cripto criada para a brincadeira e está a valer hoje um bom dinheiro. Em termos de Standard Poor's, como podem ver, tudo muito soft, principalmente os nomes mais sonantes, a banca a recuperar, o Wells Fargo teve a subir bastante, quer dizer, quase 4%, muito positivo, energia e gás, como podem ver, principalmente aqui as que são comparadas com a Galp, estáveis, negativas, mas estáveis. Em termos de setores, hoje, pelo menos, a energia continua a ser a mais penalizadora. Em termos de performance semanal, como podem ver, a tecnologia já está cá em baixo, a energia supostamente esteve melhor que a tecnologia, ou seja, nem todas as tecnológicas estão a subir, como é óbvio, as de small caps e medium caps estão a apanhar. Mas performance a um mês, energia extremamente negativa ainda, aliás, é a única e a tecnologia está em segunda posição. Vamos passar então à EFCEL, terminou positiva, subiu praticamente 2%. Como podem ver aqui no pós, eu não ligo nenhuma ao pós, mas está nos 9,68, já caiu. E porque é que ela hoje não conseguiu arrancar uma subida decente, basicamente devido às opções. E esta para a Full Cell, eu tirei isto de manhã era este o cenário, havia 10 mil contratos para os 10 dólares, se eu colocasse de manhã pagava este premium, ou seja, eu tinha para ficar break-even, ou seja, ter lucro zero, ela teria que ir aos 10,21. Metade desses dos contratos estão aqui também, quase 4 mil contratos nos 9, 53 mil para os 9. Já no lado dos putos, naqueles que apostam na descida, temos aqui esta sequência que são menos em quantidade do que estes, são 12 mil, mas foram os que venceram porque os bancos ganham dinheiro com isto. E foi isso que aconteceu. Vamos então ver o máximo de hoje. Se olharem aqui para cima, o máximo de hoje foi 10 dólares. Ela não conseguiu subir acima dos 10 dólares. E isto é importante porque estes, e não digo desgraçados, porque o jogo é assim, estes players que colocaram 10.400 contratos de calls a apostarem numa subida acima dos 10 ficaram fora e tiveram que pagar premiums sobre isto. Então está explicado o porquê da performance de hoje. No entanto, vamos ver a performance semanal e se a semana passada tinha sido dolorosa, porque anulou ganhos da semana anterior e tínhamos caído 13%, a queda esta semana foi de 20%. Eu vou começar a acompanhar isto das opções e vou acompanhar porquê, porque, sejamos honestos, se,
Se houver muitas opções a apostar que elas vão aos $8, ou lá o que é, vai ser uma desgraça, não é? Se a maior parte das calls estiverem nos $9, ela vai descer ainda mais. Assim sendo, para segunda-feira, o que é que se espera? Honestamente, eu não sei. Numa perspectiva bull, será vir aqui aos 10,40, 10,30 e se fechar por esta zona já será positivo. A perspectiva bear é vir aqui ao nosso suporte dos 9,11 e se quebrar esta linha, vier aqui para os 9, se ela ficar abaixo dos 9, eu vou vender metade das ações que tenho, deixo a outra metade indefinidamente até recuperar os meus prejuízos, o que significaria que eu tinha que esperar que ela voltasse aos $19. Mas é o que farei, porque isto já não faz sentido nenhum e nós não sabemos quando é que a ação, ou seja, quando é que este sentimento irá recuperar. É a segunda semana e além de 2 semanas caiu 30 e tal por cento. Vamos passar então à Palantir. A Palantir foi outra que teve uma performance também influenciada pelas calls, pelas options, aliás, anulou completamente os ganhos do dia da Palantir que eles fizeram lá, o evento, isto perdeu o nosso suporte dos 22,69, 22,70 e, como podemos ver na performance semanal, estamos bastante estendidos. Fizemos um higher high, que é positivo, fizemos um higher low, também é positivo, mas ela está extremamente bearish, aumento de volume e mesmo assim nada. Os earnings estão próximos, ela espero eu que ela já subiu para os earnings. Eu creio que os earnings desta vez vão ser positivos. Porquê? Porque já são muitos contratos, então eu espero que sejam positivos e que ela cresça para a semana, de modo a eu desfazer-me da posição que tenho. Eu recordo, eu estou próximo dos $26, o que quer dizer que eu esta semana já podia ter desfeito delas. Seguramente que eu vou fazer. Eu espero ganhar algum, mas se não ganhar paciência. Em termos de performance para segunda-feira, pois é, numa perspectiva bull, vamos ter a barreira aqui das moving averages. Como podem ver, surtiram o seu efeito e poderemos no limite chegar aqui aos 24,43. Isto já será uma subida bastante grande, já são quase 10%, não faz sentido. Mas se fecharmos aqui próximo dos 23,20 já será bastante bom. Perspectiva bear, vir aqui ao suporte dos $21. Em termos de opções, eu creio que também tenho aqui para a Palantir, e como podem ver, a maior concentração estava nos $25, 23, 50, 24 e 23. Isto era a maior concentração que existia, não havia muitos putos, mas o facto é que este volume tinha que pagar tostão e foi o que aconteceu. Ela nunca esteve, pelo menos no dia, próximo dos $24. Quem não fechou contratos neste dia foi ganancioso e veio pagar caro hoje, ou seja, na quarta-feira ainda podiam ter feito algum, na quinta-feira já não faziam nenhum e na sexta morreram na praia. É uma pena. NIO recuperou ligeiramente das perdas, ganhamos suporte na nossa base do nosso triângulo, está a mostrar alguma positividade, mas vamos ver como é que corre nos próximos dias. Porquê? Porque já o gráfico semanal está completamente bearish, nem sequer está oversold, o MACD está abaixo do signal line,
eu não sei se ela vai conseguir recuperar para a semana, esperemos que sim. Assim sendo, segunda-feira, e como podem ver, as velas de final de dia, este também devia ter muitas opções então para os 36,50. Mas lá está, ela começou amanhã, minto, ela começou aqui 16. Ela começou com uma forte subida, mas depois não passou mais daqui. Ainda chegou aos 36,53, por isso se houve opções nos 36,50, safaram-se. Se só havia para 37, ficaram a perder paciência. Em termos de movimentação, bull será vir para esta zona, fechamos nos 36, se viermos aqui à zona dos 37, ultrapassando a moving average de 50 períodos, já será positivo, uma subida de sensivelmente 3% será fechar aqui próximo dos 37, já será bom. Numa perspectiva bear, aqui temos a nossa meta, 35, poderá descer um pouco, mas se fechar acima já será positivo, se não, fechando abaixo, começamos a ficar muito próximos do movimento de término deste triângulo e aí será um mau sinal. Ela poderá descer e descer, que não é brincadeira, 32 dólares. Depois creio que o único suporte de jeito que existe, o único suporte de jeito que existe, mesmo aqui já é mentir, mas talvez aqui nos 29, 20, é preciso ter isto em atenção. A Apple, esta semana, como nós vimos, na quarta-feira, o máximo, vocês podem olhar para aqui, o máximo 35, 135 dólares. Ontem, quinta-feira, 135 dólares. Não foi 135,01, foi 135 dólares. Hoje nem sequer esteve lá próximo. Ainda chegou aos 134,67, mas a aposta é que ela teria que fechar abaixo. Porquê? Porque tínhamos vejam a quantidade de contratos, onde é que está o preço? Está aqui, a quantidade de contratos que nós tínhamos, isto foi o volume de hoje. Deixem-me ver se eu vos mostro, e é preferível mostrar-vos aqui. Ok. O volume que existiam 210 mil, salvo erro, para os 135 dólares, havia 133 mil hoje. Elas foram colocadas hoje para puxar o preço para baixo, edging, honestamente eu não sei. Aquilo que eu sei é que para os 135 de manhã havia 218 mil e para os 134, no lado das calls, havia 77 mil. E para os 136 estourou, 137 estourou, 133 havia 29 mil. As únicas que ficaram in the money foram estas, e a dos 134 também. O 135 foi ao espaço. Isto quer dizer que o jogo dos institucionais é este, é aqui que eles ganham dinheiro. Goldman Sachs apresentou lucros, um aumento de lucros na parte dos mercados de 40% no primeiro trimestre, muito por isto, não é? Então, se há muitos de retalho, ou até mesmo institucionais, que estamos a falar de milhões, a apostar que ela vai aos 135, aquilo que eles fazem é não permitir que chegue lá. Houve muito edging no 134, pode ser que tenha compensado, mas lá está, a pancada foi esta. Para a semana, neste momento, aquilo que temos é a maior parte do volume está nos 135 dólares, o segundo maior nos 140 e o terceiro nos 134. Isto quer dizer que existe uma possibilidade dela chegar aos 140 dólares. É bem provável, tendo em conta que no dia 20 de abril vamos ter o Apple Day, que eles chamam Spring
load, algo assim, mas dificilmente vai subir acima. O máximo mais recente que nós temos é de 138 dólares, em janeiro chegou aos 145 ou 146. Um, para esta próxima semana, neste momento, aquilo que podemos dizer é que dificilmente ficará acima dos 140 dólares. Porquê? Porque existe um interesse que estes paguem. Eu vou acompanhando isto agora todos os dias para ver a evolução, porque até é uma forma de vos dar informações mais precisas, porque as opções expiram na próxima sexta-feira, o que quer dizer que a meio da semana vai haver muita gente que vai apostar com certeza nos 140 ou nos 145, que neste momento só tem aqui 6.000 contratos, 6.500, e isto é bom de acompanhar. Porquê? Porque a Apple, lá está, dia 14, quarta-feira, não ficou acima. O premium obriga que, se eu pagar $1 de premium, implica que, se eu aposto nos 135 dólares, eu vou pagar 135 mais 1. Isso quer dizer que eu faço break-even nos 136. Se fizer 136.1, eu fico positivo. E o interesse é que isso não aconteça. Então, foi este o jogo de hoje. Nós podemos ver na visão a 1 hora que ela estabilizou depois aqui próximo dos 134, ainda andou grande parte do dia fora dos 134 dólares, ou seja, aqui ela andou grande parte do dia abaixo de 134, conseguiu fechar acima. Houve muita gente que disse ufa no final. Mas em termos de semana, a Apple teve uma performance bastante boa, tendo em conta que na semana passada teve um disparo, e digamos que ainda esta semana chegámos aos 130 dólares, 131, acabou por ser positivo. A semana está positiva, os indicadores de momento não estão oversold, não existe qualquer tipo de indicação de que ela poderá inverter o crescimento, mas lá está, vamos ter o Apple Day dia 20 e dia 28, aqui está a dizer dia 26, mas eu acho que os earnings são 28. No dia 28 vamos ter a apresentação dos resultados, e a Apple é aquele tipo de empresa que na data dos resultados sobe antes e depois cai. Ela tem sempre, salvo seja, nem sempre, mas tem um comportamento assim, ela sobe antes, cai, vejam aqui a mesma coisa, ela sobe antes, cai, é o comportamento dela, não vale a pena lutar contra isso. Quer dizer que o mais certo é que na data dos earnings, ou seja, não para a semana, mas na seguinte, nós fechemos esta gap que existe aqui. Isto poderá ser uma oportunidade para quê? Para vender as ações e voltar a entrar mais tarde. Eu, sinceramente, vou ponderar isso, apesar de ser o meu portfólio longo prazo. Eu gostava que ele demonstrasse que as dores que eu passei, mas eu também gosto de ganhar dinheiro e, digamos, temos aqui uma boa oportunidade de, se ela vier a fechar a gap, eu só vou confirmar na próxima semana, não é? Mas se ela fechar a gap no dia próximo dos earnings, ou seja, o dia anterior aos earnings, ela começa a decair, eu vendo e depois apanho nesta zona, e volto a entrar. Em termos de performance para a semana, como já falámos, temos a tal situação de que o mais certo é ela ir em direção durante a semana aos 140 dólares, o que será mais ou menos por aqui, mas para segunda-feira será, de certa forma, tentar subir, mas subir ligeiramente. Se formos para os 135, 136, já será um cenário bull. Iremos ter aqui uma linha de resistência. Se a quebrarmos, passará a ser um aliado de suporte. Numa perspectiva bear, será vir aqui para os 133 dólares. Já é uma descida que a Apple não costuma, digamos, fugir,
mas havendo um sell-off, os 132 dólares. A outra ação que eu vos queria mostrar que teve um comportamento semelhante foi a Tesla. A Tesla tinha muitas, mas mesmo muitas opções. Eu não sei se tenho isto aqui, se eu fiz prints. Eu creio que fiz. Palantir Tesla. Temos. Basta-vos mostrar este. Para os 750 dólares, vejam o volume que existia. Vejam o volume que existia de puts, ou seja, que apostavam que ela ia cair, e comparem com as calls, ou seja, havia muitas calls para o valor dos 740, para o valor dos 750 e para os 800. Neste momento, aquilo que aconteceu no dia da Tesla, vamos aqui só olhar, o dia começou aqui, e vocês podem ver que ela andou cá em baixo, andou, até que conseguiu, e vejam esta vela, este volume enorme que existiu aqui, que empurrou, mas não conseguiu chegar aos 750, nem sequer próximo, e depois estabilizou aqui, fechando abaixo 740, o que quer dizer que houve aqui estes dois grupos de opções que levaram uma pancada terrível. Estamos a falar de mais contratos, não estamos a falar de mais contratos que a Apple, mas em termos de valor são 5 vezes a diferença da Apple, o que quer dizer que é multiplicar isto por 5, já se tem uma ideia da pancada que é. Para a semana, a Tesla, eu creio que, e a aposta é essa, dizem que é uma aposta segura, tal qual como a Apple, não existe garantias de nada, como é óbvio, mas para a Apple, epa, e já agora vamos ver aqui só o volume, a ver se houve muita gente ainda a querer apostar que ela ficasse nos 129, nos 750. Mas para a semana, neste momento, o cenário é este. Dizem que é uma grande possibilidade ela se aproximar dos 800 dólares. Como é óbvio, tal e qual como aconteceu esta semana, ela poderá chegar aos 800 dólares, mas depois corrigir. Creio que ela também tem earnings na altura da Apple, aqui diz 26, mas poderá ser na mesma data, 28. Ela poderá fazer o pump para os earnings e depois cair. Então dizem que é uma aposta segura comprar Tesla a 720 dólares e depois vendê-la próximo dos 800. É algo que eu já equacionei fazer, só estou à espera que ela realmente vá aos 720, algo que pode fazer já na segunda-feira. É isto, espero que tenham gostado. Se tiverem interesse que eu veja outras ações, eu estou ao vosso dispor, como é habitual. Até à próxima.